paz, amados. Boa noite a todos. Amém? Boa noite a você que nos acompanha através da página Igreja Batista das Nações. Você é mais do que bem-vindo a este culto. Amados, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 19 ao 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19 a 24. Versículo 19 e 24. Amém, os irmãos que se encontrarem, vamos estar lendo junto a palavra. Aos amados, talvez que não estejam familiarizados com esse texto, esse é um contexto da conversa de Jesus com aquela mulher samaritana. E diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Amados, o livro de Eclesiastes, lá no capítulo 3, ele vai dizer que Deus colocou no coração do homem, colocou no coração da humanidade um anseio pela eternidade, uma sede pela eternidade. Mas devido ao pecado, o homem foi cada dia mais se afastando da presença de Deus e foi criando para si um ídolo para adorar. Porque tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas, ele se torna um objeto de adoração. Deus, quando ele coloca o homem lá no jardim, ele fala para Adão, você vai cuidar do jardim, você vai cultivar o jardim. E na viração do dia, Deus ia ao encontro de Adão, e ali o homem contemplava a criação, contemplava o Senhor e adorava o Senhor. Nós somos criados para adorar. Nós somos seres adoradores. E a grande pergunta não é aonde nós vamos adorar ou como nós vamos adorar, mas é quem nós estamos adorando. Quem é o Deus que você adora durante a sua semana? Quem é o Senhor que tem primazia sobre a sua vida durante a semana? Será que é o Senhor? É Ele que tem tido primazia sobre a sua vida? Amados, há uma multidão de pessoas buscando saciar a sua sede na sexualidade, assim como essa mulher desse texto. Há uma multidão de jovens buscando saciar a sua sede na pornografia. Há uma multidão de pessoas buscando saciar a sua sede, até mesmo nas redes sociais, ou até mesmo em coisas. Mas eu quero te dizer, isso não vai saciar a sua sede. Mas eu tenho uma boa notícia. Existe um lugar, existe uma pessoa, que quando você chegar nela, ele não somente saciará a sua sede, mas do seu interior fluirá rios de águas vivas. E o nome dele é Jesus Cristo. E é esse Senhor que nós queremos celebrar nessa noite. E dizer que ele é a única fonte de água viva, do qual nós nos rendemos e nos prostramos diante dele. Aleluias.
sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o Salvador. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Nós contemplamos na beleza da sua santidade, ó Pai. Nós temos fome e sede de ti, Senhor. Sacia a nossa fome nessa noite, ó Pai. Sacia a nossa sede, Senhor. Porque tu és, Senhor, a fonte do qual nós sempre esperamos, ó Pai. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. De beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, tu és, porque a minha alma esperou. É fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, água o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Quero beber do teu rio, Senhor.
da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Tu és por quem a nossa alma sempre esperou, Senhor. Tu és por quem a nossa alma sempre anelou, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que sempre, ó Deus, nos acolheu, Senhor. Mesmo diante das nossas dificuldades, nós sabemos que Tu és e que o Senhor sempre estará presente conosco. E por isso nós queremos continuar declarando que o Senhor é a luz das nações, que dissipa as trevas. Que o Senhor possa nessa noite, Senhor, abrir os nossos olhos espirituais, Senhor, e de cada pessoa que estará assistindo essa live, para que eles possam, Senhor, reconhecer o senhorio de Cristo e se sujeitar à Tua pessoa, Pai. Revela-te, ó Deus, a cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Que nós não venhamos aqui, Senhor, buscar apenas canções bonitas, que nós não venhamos aqui, Senhor, buscar uma religião, Senhor, mas que nós estejamos aqui para ouvir a voz do Senhor, ó Pai. Continua ministrando aos nossos corações, Senhor. Aleluias. Aleluias. Amados, esse próximo louvor que a gente vai estar cantando,
eu gostaria de ministrar algo no seu coração. Eu já falei sobre isso aqui. E o Espírito Santo está ministrando no meu coração para que eu fale isso outra vez. Talvez, quando eu disse isso, você não estava aqui. Esse louvor que a gente vai cantar é um dos motivos do qual eu vim fazer parte da Igreja Batista das Nações. Em 2006, eu estava no mundo, vivendo a minha vida nas drogas. E eu estava na festa de São Sebastião da Bela Vista. E chegou um momento que eu estava lá atrás do palco. E ali eu comecei a sair da multidão. Já estava alcoolizado e drogado. E eu sentei no banco dessa praça, era no sábado. E estava tendo culto de jovens. E ali eu comecei a chorar de tal maneira, ao ponto de perder a voz e começar a soluçar. Sabe quando você está chorando, você começa a soluçar e perde a voz? E eu comecei a tampar o meu ouvido. Eu falei: Senhor, eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais buscar nas drogas, nas bebidas, nos prazeres deste mundo. E eu chorava, eu chorava, eu chorava. Eu falava: Senhor, se o Senhor está me ouvindo, que o Senhor me dê um sinal, porque quantas vezes eu clamei e eu não tenho tido resposta. Tantas vezes eu busquei em vários lugares e eu não tenho tido resposta. E ali, chorando com a minha mão assim, tampando meus ouvidos, o barulho da festa foi cessando, o som foi cessando, e o som dessa igreja começou a ser aumentado de tal ponto que eu comecei a ouvir esse refrão: eu te busco, eu te procuro, ó Deus, mas no silêncio tu estás. Amados, hoje eu estou na igreja, faz 18 anos. Mas às vezes é necessário a gente silenciar as coisas ao nosso redor para ouvir Deus ministrar os nossos corações. Às vezes você vem para a igreja para buscar Deus, mas a sua cabeça está cheia de barulhos lá de fora. Silencie a voz que está falando ao seu ouvido, porque no silêncio Deus fala. O mundo lá fora, ele nos suga. Amanhã é segunda-feira. Tem muitas coisas na sua cabeça, tem muitas vozes. Silencie o seu coração e permita que o Senhor ministre esse louvor enquanto a gente estiver cantando. Eu te busco toda hora, eu espero em ti, Senhor. Revela-te a mim. Conhecer, nós queremos-te mais. Eu quero conhecer mais e mais do Senhor. E assim é o meu desejo para vocês. Assim é o meu desejo para vocês que estão assistindo essa live. No silêncio Deus fala. É lá no seu quarto, quando você está chorando. Deus está. Deus está. Aleluia. Te procuro, ó Deus, silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te nós iremos a coroa conquistar.
lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Aleluia! Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluias. Vamos declarar no que vai prosseguindo. Aleluias. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Aleluias. Obrigado, Senhor. Receba toda a honra, toda a glória e toda a adoração, Senhor. Nós queremos, ó Pai, continuar te adorando com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, ó Pai. Receba, Senhor, a tua noiva, a tua igreja, Senhor, o teu povo. Que não seja somente a oferta, os dízimos colocados nesse gasofilácio, mas que as nossas vidas, ó Pai, seja a maior oferta nessa noite entregue diante do teu altar, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu
Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, amados? É sempre bom, né, a gente participar desses eventos onde as crianças se apresentam. É sempre um momento de grande alegria para a gente estar diante do Senhor e vendo as crianças louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Queria pedir para os irmãos se colocarem em pé, por favor, abrir as suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 8. Que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser. Coser é a mesma coisa que costurar, viu? Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Agora para o versículo 11, por favor. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Maravilhoso e eterno Deus, em tuas mãos, Senhor, eu coloco a minha vida, o meu coração. E nada, Pai amado, do que eu diga aqui seja propriamente meu, mas que seja a tua palavra, viva e poderosa. Que o Senhor possa, através do teu Santo Espírito, falar aos nossos corações e nossas vidas. E que ninguém, Pai, ninguém aqui seja glorificado a não ser Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós oramos e nós te agradecemos. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Amados, enquanto preparava esta mensagem, o Espírito Santo falava ao meu coração sobre o tempo. Eu sempre tenho alguma coisa ligada com a questão do tempo. E muitas vezes a gente acha que o tempo que o amanhã existe, ou que o ontem também existe. Não existe mais nem o ontem e nem o amanhã. Mas tem uma coisa que a palavra do Senhor deixa muito clara aqui, que é o seguinte: conhecer o tempo determinado para todas as coisas. Tem um tempo determinado para a tua vida, tem um tempo determinado para o teu coração, tem um tempo determinado para cada ser humano. Tem um tempo determinado por Deus para você ter um encontro real com Ele. A palavra de Deus diz que Deus espera que os homens venham a arrepender-se e se achegar a Ele.
e se converter dos seus maus caminhos. E é interessante que esse texto sobre o tempo só nos alerta para algumas coisas que nós vemos no dia a dia, na nossa vida, na vida das pessoas. No versículo 2 que diz, há tempo de nascer e tempo de morrer, é interessante. Fala assim, mas peraí, isso eu sei. Pois é, por isso que tem uma urgência nesse texto. Há uma urgência que é uma ação imediata para tomarmos a nossa decisão, para deixar de lado, né, toda desobediência. Nunca desobedecer, mas procurar encontrar o sentido das nossas vidas neste tempo que Deus fez com que ficasse registrado nas Escrituras Sagradas. Tem um tempo para a tua vida. Deixa eu dizer uma coisa, talvez você ache que isso é uma besteira, é uma bobeira. Mas eu vou dizer uma coisa, você não nasceu por acaso. Lá no ventre da tua mãe, Deus já te via, você ainda informe, como diz lá nos Salmos, Davi falando que já lá no ventre da minha mãe, o Senhor me via informe, ou seja, sem forma alguma ainda. Era somente um projeto, alguma coisa tão pequena, tão ínfima, tão invisível, mas ali já estava você. E você se foi separado por Deus para estar ali. Foi selecionado entre muitos para você estar ali. Porque havia um propósito na tua vida. E o propósito não é ganhar dinheiro, viu? Desculpa, mas não é. Não é ficar rico, não é se encher de bens neste mundo, não é nada disso. Talvez você seja abençoado com bens. Talvez você seja abençoado com finanças. Seja abençoado com muitas coisas. Mas você será verdadeiramente abençoado quando o propósito de Deus se estabelecer ou for cumprido na tua vida. Quando você compreender esse propósito de Deus na tua vida. Muitas pessoas pensam que isso aqui é só viver aí, acabou, não acabou não. Existe uma coisa que chama-se eternidade. E aqui hoje nós estamos falando exatamente disso, tempo espiritual e eternidade. Deus colocou a eternidade no coração do homem. A eternidade não tem nada a ver com o tempo de guerra, um tempo de paz, o tempo de cozer, o tempo de rasgar, o tempo de cozer. Não. A eternidade, o homem está dentro, Deus colocou dentro do teu coração. Quem é? Por isso que nós muitas vezes, mesmo sendo incrédulos, muitas vezes sendo maus em nosso coração, nós queremos viver para sempre. Não é verdade? Você, puxa vida, eu não vou morrer nunca. Tem um monte de gente que pensa que não vai morrer nunca, né? Só que tem uma coisa, para o verdadeiro crente, aquele que crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem a esperança de viver eternamente aquilo que Jesus Cristo prometeu. Jesus disse assim, que eu irei para o Pai e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vocês estejam juntos comigo. O tempo de Deus é tão maravilhoso que nós muitas vezes não compreendemos tantas coisas que acontecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós não sabemos por que algumas coisas acontecem conosco. Peraí, antes de ontem eu estava tão feliz. Por que hoje eu estou tão triste? Dessa forma? Por que o meu coração está tão obscuro? Está tão para baixo?
Eu não quero levantar da cama. Por que isso? Porque a nossa vida neste mundo, amados, é para nós vivermos tudo isso na esperança de que o Senhor tem o controle, tem o domínio, tem um propósito em todas as coisas. Como diz aqui, né? Tem um tempo determinado para todas as coisas. Então não se engane. Não se engane. O teu sofrimento, a tua angústia, a tua tristeza vai ser para você poder crescer. Para você poder... Imagina uma pessoa que tem de tudo. Vocês já viram isso? Pessoa, outro dia nada, hoje, eu vi um vídeo do filho do Fidel Castro. Não sei se alguém viu esse vídeo. Me chocou. Ele mora em Cuba, gente. E ele fica debochando da pobreza das pessoas. Ele tem um canal no YouTube e ele fica debochando da pobreza das pessoas. É um negócio chocante. Eu falei, meu Deus, porque o cara recebeu uma herança absurda, né, do seu pai. Aliás, desculpe, ele é neto do Fidel Castro. Não é filho, ele é neto do Fidel Castro. Um jovem ainda, saudável, todo bombadinho. E ele fica debochando nas ruas, as pessoas rodeadas como se ele fosse um Deus. E ele debochando da pobreza, da miséria. Jogando comida, coisas fora, na frente das pessoas famintas. Eu falei, gente, isso é uma coisa diabólica. Isso não vem de Deus um negócio desse. Isso é uma coisa diabólica. O mundo é exatamente assim. Esse sujeito, ele tem muito, tem milhões, eu não sei quanto, mas milhões e milhões e milhões de dólares que ele recebeu, que o pai dele recebeu de herança. E ele é riquíssimo. Ele é riquíssimo. No entanto, ele não aprendeu a usar aqueles bens que ele recebeu de uma forma sábia, de uma forma correta. Se você olha aquilo que eu vi, você fala assim, mas puxa vida, que isso é um absurdo. Como pode? É um negócio fora do comum. Não tem nada a ver com as coisas que eu tinha visto até agora. E então, só que tem uma coisa. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E em Cristo Jesus, quando ele chega e diz assim, eu vou para o Pai, preste atenção nisso. Eu vou para o Pai, mas voltarei outra vez e levarei vocês para mim mesmo. Eu os levarei para lá. A todos os que esperam a eternidade. Todos os que estão fora do tempo das coisas. Há tempo para isso, há tempo para aquilo. E nós temos algo que é maravilhoso na palavra de Deus, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é Hebreus capítulo 3, versículo 13 a 15. Se você não trouxe Bíblia, pode acompanhar, que agora a gente tem na tela o texto. Hebreus capítulo 3, versículo 13 a 15, que diz assim, antes, exortai-vos. Sabe o que é exortar? É ensinar, é alertar. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Olha o tempo aí. Todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje. O tempo nosso, o nosso tempo físico e real para nós vivermos, chama-se hoje. Portanto, não se preocupe com o passado, não sofra pelo passado, já foi, não volta, nunca mais.
E nem fique precipitando o seu coração para o futuro. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Mas Deus conhece. Deus sabe o tempo determinado para cada coisa. Ele sabe. E aí continua o versículo 14 que diz assim: porque nós temos tornado participantes de Cristo, que está na eternidade, viu, amados? Ele está fora do tempo já. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Se guardarmos. É interessante, a palavra de Deus sempre tem um mas e um se para os homens. Tem que permanecer. Não dá para deixar de lado. Tem que viver. Viver, sabe o que é viver, gente? É experimentar. Nesse exato momento que nós estamos vivendo, experimentar a tua comunhão com Deus. Ver o que Deus tem preparado para você no tempo que Ele determinou para a tua vida. E aí continua dizendo, lendo de novo o versículo 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Significa que nós participamos do bem, da vida, da paz, do amor, da harmonia, do perdão, da salvação que está em Cristo Jesus. É isso que está dizendo. Ser participante de Cristo é exatamente isso. Se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Guarde no teu coração. Não desista. Essa palavra aqui temos que guardar em nosso coração, porque desde o princípio nós cremos em Jesus. Não deixe. Não deixe de experimentar esse relacionamento jamais. Não abandone este princípio. Versículo 15 diz assim: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai o vosso coração, como foi na provocação. Essa provocação, amados, é a provocação que o povo de Israel fez lá no deserto. Eles endureceram o coração. Então, ele traz para os dias de hoje o texto de Hebreus. Enquanto se diz, hoje, é agora. Eu não sei se eu vou terminar de pregar essa mensagem. Não sei mesmo. Nem você sabe se você vai sair daqui da igreja caminhando com os teus pés. Você não sabe se eu vou trabalhar amanhã, talvez não. Talvez à noite você vai ter um encontro com Deus, com a eternidade. E aí? O propósito de Deus para a tua vida é que você ouça a mensagem, ouça a palavra e receba no teu coração, na tua vida. Amados, esse texto fala do tempo presente para buscar a santidade e crescimento espiritual com Cristo Jesus. Esse texto diz isso. Para não ser aquela provocação que Israel, depois de Deus ter tirado eles de lá, ter guardado, ter levado eles para adorar a Deus no deserto, eles se rebelaram contra Deus. Eles se rebelaram contra aquele que os salvou das mãos, das garras da escravidão. Porque o homem, a palavra de Deus diz assim, que o homem estava morto nos seus pecados e delitos.
Aí veio Jesus Cristo para pagar a nossa dívida, para levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele levou sobre si. Ele já fez a obra, agora só basta aceitá-lo como Senhor e Salvador, receber a sua mensagem e dizer: eu estou aqui, eis-me aqui, eu abro meu coração para que o Senhor venha fazer morada. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, é o mesmo texto que nós lemos antes, que diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E lá em Efésios capítulo 5, versículo 16, diz exatamente assim: remindo o tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Toma cuidado. Sabe de uma coisa? O nosso adversário está ao derredor, jogando um monte de mensagem na nossa mente. Mata. Destrói. Não aceita isso. Estão te odiando. Odeia também. Se vinga. Pega uma arma, compra uma arma lá e dá um tiro. Mata, se vinga. É uma loucura isso, porque quando a pessoa ouve essa voz e realiza exatamente aquilo que está sendo chamado para realizar, para fazer, após aquele ato, vai ficar um vazio na sua vida tão grande e ela vai ser abandonada pelo adversário. O adversário vai olhar para o Criador e vai dizer: está vendo? Eu não falei que a tua criação ela é má, ela não tem solução. Perceba o que o adversário está dizendo sobre nós. Que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo em vão para morrer em nosso lugar, para morrer naquela cruz. Toda vez que o adversário derruba alguém, um cristão, ele olha para o Criador e diz: olha, está vendo? Isso é um lixo. Como é que você dá a salvação para eles? Como é que você vai dar a eternidade para eles, a vida eterna para eles? Eles não merecem. Sabe o que o Pai diz? Realmente eles não merecem. Mas eu enviei o meu Filho para pagar a dívida deles lá na cruz do Calvário. Ele pagou a dívida que eles deviam. Eles foram resgatados pelo meu sangue. Eu verti o meu sangue naquela cruz para resgate. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos justifica, amados. Nos justifica dos nossos pecados. Porque se não formos justificados, não tem como nós merecemos tão grande salvação. Portanto, a única coisa que nós temos que fazer é aceitar essa dádiva tremenda e poderosa de Deus para a nossa vida. A coisa é tão terrível que eu ouvi um pastor que esteve nos Estados Unidos e ele foi numa igreja lá, foi no culto. E chegando lá, o pregador disse o seguinte: aqui nós não pregamos nada sobre o sangue de Jesus. Não falamos este nome. Porque isso aqui não é religião de açougueiro.
Imagina como que caminho que o homem está tomando. Os homens dizem, peraí, eu creio em Jesus, mas eu não aceito o seu sacrifício da cruz. Sendo que a palavra de Deus lá em Isaías já diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades, tudo que pesava contra nós, estava sobre ele naquela cruz. Se não acontece isso, nós não teríamos o privilégio de ter a vida eterna, de receber a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, a vida eterna está disponível de graça, pela graça. A palavra de Deus diz que pela graça nós somos salvos. Nós não temos que pagar absolutamente nada. Nada. Não tem valor monetário. Nenhum valor monetário. Só basta abrir o nosso coração e chegar e convidar Jesus Cristo para fazer morada nele. Para mudar o nosso viver, mudar a nossa visão em relação aos nossos semelhantes. Quanto ódio que tem nesta terra, amados. Será que vai continuar isso e está tudo bem? Não. Não está tudo bem. Porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Não temos desculpas nenhuma para odiar ninguém. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas. Então, Efésios capítulo 5, versículo 16 diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. É interessante que a palavra de Deus, a Bíblia, amados, ela oferece para nós uma visão tão abrangente, mas tão abrangente, sobre o tempo, sobre o cuidado que nós temos que ter. O que nós estamos fazendo hoje? A palavra de Deus diz que é hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia de nós agirmos, de nós fazermos, tomarmos a decisão. Hoje é o dia. Nós podemos tomar decisão todo momento, todo instante. Quantas coisas que vêm até nós, muitas vezes, a gente olha e fala assim, meu Deus, lá vem aquela pessoa de novo. Puxa vida. Quantas vezes eu vou ter que atender aquela pessoa e ela não muda. Ela não muda de vida. E aí você vai, recarrega a sua paciência e vai até lá, pois não. Está tudo bem. Está tudo bem mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo mudou o nosso viver, transformou a nossa vida, transformou o nosso temperamento. Temperamento. Ele muda completamente o ser humano de uma forma radical. A palavra do Senhor diz, se você mente, se você mentia, você não mente mais. Se você rouba, você não rouba mais. Se você fala asneiras, loucuras, você já não faz mais isso. Porque você tem o Espírito Santo de Deus que te alerta, que te ensina e que te desperta para você tomar a decisão correta, certa. Não é fácil, amados. Porque dá vontade de, como nós dizemos aqui, né? Chutar o balde. Chutar o pau da barraca. Dá vontade de virar tudo no avesso. Mas para que nós vamos fazer isso? Se depois nós vamos parar e falar assim, puxa vida, eu fiz tudo isso, derrubei
quebrei, arrebentei e não adiantou nada. Não mudou absolutamente nada, piorou. Porque eu vou ter que arrumar aquilo que eu quebrei, aquilo que eu ofendi. Eu vou ter que voltar lá da forma correta e pedir perdão pela ofensa. Perdão é o caminho para o conserto. É o caminho para o conserto. E que nós tenhamos disposição em nosso coração para olhar para Jesus Cristo e dizer: Senhor, me ajuda a viver somente o aqui e agora. Eu não quero projetar a minha vida no futuro, porque eu não sei de nada disso. Mas eu quero ser o melhor profissional agora. Eu quero, se você trabalha com pessoas, ore a Deus e fala: Senhor, me dá tolerância, me dá paciência para mim trabalhar com gente complicada. Que eu possa, Senhor, receber essa pessoa sem olhar para a deficiência emocional, psicológica, seja o que for, dessa pessoa. Que eu tenha a tolerância necessária para, no mínimo, dar atenção. Peça a Deus. Se o teu trabalho é um trabalho difícil, se você trabalha com pessoas, principalmente, com gente, peça a Deus tolerância. Longanimidade. Você sabe o que é longanimidade? É uma paciência tão elástica que nunca a pessoa se revolta. Nunca. Um coração sempre disposto a perdoar as ofensas. Sabe por quê, amados? Você fala assim: mas eu não sou bobo, que é isso? A pessoa me ofende, eu tenho que perdoar ela? É sim, sabe por quê? Senão você vai carregar aquilo na sua consciência. Você vai carregar aquilo na sua mente. Sempre você vai ter um pensamento sobre aquela pessoa de uma forma completamente negativa. É como se nós carregássemos um fardo em nossas costas. E nós temos que jogar fora tudo aquilo que nos atrapalha, que é a nossa caminhada. E a nossa caminhada não pode ser atrapalhada por nada dessas picuinhas, dessas coisinhas tão pequenas, mas tão grandes para o nosso ego, mas tão pequenas para aquele que é salvo, aquele que conheceu Jesus Cristo. Pronto a nem levar em consideração a ofensa. Porque é tão difícil isso, amados. A primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe uma ofensa, vem a revolta dentro do nosso coração. Primeira coisa, não vem? Primeira coisa que vem, só que ela ainda está retida, não está. Tem uma palavra que diz que nós não devemos colocar a nossa ira sob o sol. Não é sobre não, viu? Sob, embaixo do sol. Soltar a nossa ira do nosso coração para fora, sob o sol. Nunca permita que a tua ira saia para fazer a destruição que muitas vezes o nosso coração deseja tanto. Pare. Eleve, levante. A palavra do Senhor tem uma coisa que é tão maravilhosa, que a palavra do Senhor diz que quando vocês verem todas essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças. Vocês não sabem por que a Bíblia fala levantai as vossas cabeças? Sabe que eu orei sobre isso, eu já falei aqui na igreja, muitos irmãos vão lembrar. Levantai as vossas cabeças significa de onde é que vem a nossa salvação? De onde é que vem o nosso refúgio? De onde é que vem a nossa fortaleza para resistirmos
todas essas picuinhas desse mundo que é completamente passageira e efêmera. As picuinhas. É tudo nada. Agora é, amanhã já não é mais. Agora é, mas amanhã não é mais. Eu queria estar orando juntamente com a igreja, com você que deseja receber esse tempo determinado de Deus na tua vida. Você que deseja receber esse tempo determinado. Coloque-se em pé, por favor. Feche os seus olhos. Não tem nada de especial, a gente pode orar com os olhos abertos também. Mas nós fechamos os olhos para que nada que está ao nosso redor tire o nosso objetivo, nosso alvo, que é Cristo Jesus. Eleve o teu pensamento a Jesus Cristo. E abra o teu coração. Abra o teu coração, olhe para o teu coração e fale com Deus. Senhor, abra o meu coração. Destrave, quebre, Senhor, essas trancas que estão dentro do meu coração. Não permita, Senhor, que essas trancas, permita, Senhor, que essas trancas sejam quebradas para que a tua palavra entre dentro do meu coração e da minha vida. E que o melhor do Senhor eu possa receber nesta noite. Abra o teu coração. Fale com Ele. Como símbolo de abrir o coração, coloque a mão sobre o seu coração. E fale com Deus. Talvez você sinta acanhado de proferir uma palavra nesta oração. Mas você tem a liberdade de fazer isso agora. Mesmo que seja cochichando, falando bem baixinho, o Espírito Santo de Deus ouve a sua voz. Você não precisa gritar, não precisa sapatear, não precisa fazer nada. Só basta você dizer: amado Espírito Santo, visita o meu coração neste momento. E olha, Senhor, para o meu coração. Se tiver algum caminho mau, Senhor, guia-me, Senhor, pelo teu caminho eterno, pela tua eternidade. Guia-me, Senhor, até Jesus Cristo, aquele que morreu por mim ali na cruz. Guia-me, Senhor, até a vida que há em Cristo Jesus, o meu Senhor. Abra os teus lábios e declare o desejo do teu coração neste momento. Ele está pronto para te ouvir. Está pronto para falar contigo. Está pronto para receber a tua oração neste momento. Maravilhoso e eterno Deus. Eu sei que tem pessoas, meu Deus, que estão entregando a sua vida para o Senhor. Para o Senhor Jesus Cristo. Recebe, Senhor, este coração quebrantado. Este coração, Senhor, que está precisando, necessitando de paz dentro dele. Está necessitando, Jesus, de um encontro real contigo. Porque o Senhor é a própria vida. Que esse coração, Pai, tenha vida em ti, Jesus. Fala, Senhor, a este coração. Os dias que se seguirão para esta vida, que está abrindo seu coração para ti, que ela tenha uma experiência real com Jesus Cristo, que ela tenha uma experiência real com o Espírito Santo de Deus, e que venha ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus, aleluias. Porque o teu Espírito, Senhor, veio,
O Senhor é quem disse, e nós cremos nisso. O teu Espírito Santo veio para nos ensinar o caminho que nós devemos andar. Senhor, em o nome de Jesus Cristo, olhe para esta vida, Senhor, que está saindo de uma angústia tão terrível, que está, meu Deus, vivendo um momento tão difícil na sua vida. Que ela faça de hoje, deste dia, agora é o dia, este é o momento para ela tomar essa decisão. Que ela tome essa decisão neste momento e te receba como Senhor e Salvador da sua alma. Em o nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Maravilhoso e eterno Deus, em o nome de Jesus, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Pai, mães, filhos, filhas, Senhor, jovens, crianças, todos. Senhor, e que principalmente, que de uma forma muito especial, o Senhor venha, Pai amado, visitar o coração deste pai. Que muitas vezes, Senhor, tem andado triste, Senhor, com a sua família. Muitas vezes, Senhor, não tem dado condições para que ele forneça o necessário para os seus filhos. Tenha misericórdia e visita este lar neste momento, Pai. E ali o Senhor possa mostrar a Tua graça, o Teu poder que transforma lares, Senhor, que não têm alegria em lares felizes. Toma em Tuas mãos poderosas a vida deste Pai, porque hoje é um dia que comemoramos o Dia dos Pais, que este Pai venha receber um presente especial na sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Fala, meu Deus, ao coração das famílias, coração dos pais, dos filhos, Senhor, e levanta, salva, Senhor, essas famílias que precisam, que necessitam de Ti. Eu oro a Ti, Senhor, e entrego nas Tuas mãos poderosas todas as famílias de Bela Vista. Senhor, aqueles que não Te conhecem, aqueles que dizem, às vezes até falam o Teu nome, mas não sabem quem o Senhor é. Que eles possam ter uma experiência real com Jesus. Que eles possam ter, meu Deus, uma visão real de Jesus Cristo. Na sua vida, no seu coração e na sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, e já Te agradecemos. Abençoa, Senhor, cada criança que nesta noite subiu aqui, Senhor, neste tablado, neste palco, e louvou o Teu nome, Senhor. Fortalece esses corações para que eles continuem sempre, meu Deus, buscando a Tua presença, com alegria de criança, com a felicidade de ser criança, mas que venham, Senhor, crescer em graça, em sabedoria, em harmonia diante da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, e entregamos nas Tuas mãos todas as pessoas que estão aqui. Que o Senhor possa nos dar uma semana de paz, de alegria e Senhor, e de socorro para aqueles que necessitam nos seus corações e nas suas vidas. Que seja uma semana, Senhor, diferente para a vida de cada pessoa que está aqui nesta noite. Aquelas pessoas que estão nesta live, que vejam uma semana milagrosa na sua vida, com o milagre dos céus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos e Te louvamos. Agora, Pai, despede-nos no Teu amor, na Tua graça e na Tua paz. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a bondade, o amor de Deus, seja conosco. E a força e a sabedoria e o ensinamento do Espírito Santo do Senhor seja derramado em nossas vidas, em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Senhor, ainda nós oramos e apresentamos a Ti, meu Deus, os aniversariantes desta semana. Senhor, o irmão Eliseu, Pai,
Toma em tuas mãos poderosas a vida do teu filho, Senhor. A vida do pastor Anderson, meu Deus, que será dia 12. Que o Senhor venha dar a ele um presente especial para a sua vida. Que seja, Senhor, muita paz, paz transbordante nos seus corações, no coração do irmão Eliseu e no coração do pastor Anderson. Em o nome de Jesus. Senhor, nós oramos também, meu Deus, pelo o Daniel, sobrinho da irmã Suelena, que está internado. Pai, toma em tuas mãos poderosas, Senhor, a vida do Daniel, Pai. E que o Daniel, Senhor, venha crer que o Senhor pode curar, pode restaurar e dar saúde a ele, Pai, em nome de Jesus. Apresentamos também, Senhor, a netinha, Senhor, da nossa irmã Cátia, e um netinho também, Senhor, que estão internados. Que o Senhor continue a fazer a obra que o Senhor já está realizando ali na vida daquelas criancinhas, Senhor. Toma em tuas mãos poderosas e que num tempo mais breve possível eles possam voltar para casa para estar junto com os familiares. Nós oramos, meu Deus, pela irmã Jéssica, por cura e por restauração. Que o teu Espírito Santo visite o coração dela e ela veja, Senhor, que a mão poderosa do Senhor está estendida sobre a sua vida para curá-la, para dar, Senhor, saúde ao seu corpo. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém, amém, amém. Uma boa semana a todos. Que o Senhor fale ao teu coração essa semana e te dê graça, te dê alegria e paz.